a paz do Senhor seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, seja sobre o seu povo. Que bom nós podermos estar aqui reunidos mais uma vez através deste vídeo e podermos cultuar o Senhor neste momento assim tão atípico, não é, que nós temos enfrentado, dessa situação, dessa pandemia, e que nós temos que ter cuidados, né? Nós oramos para que você esteja bem, queremos orar também, vamos orar por aqueles que porventura estejam enfermos, mas nossa confiança é essa, nossa confiança é absolutamente no Senhor, sempre no Senhor. Sabemos que Deus proveu aos homens capacidades, recursos que têm sido importantes aí na solução de tantas situações, não é? A ciência tem progredido tanto, mas a palavra final é sempre do Senhor, sempre do Senhor. E é nele que nós confiamos. Sabemos que, como diz o texto bíblico, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós confiaremos, nós descansaremos no Senhor. Essa é a nossa tranquilidade, é a nossa segurança, é o Senhor, nossa torre forte, né? Como diz o Salmo 91, nosso refúgio e nosso baluarte, Deus meu em quem confio. E vamos assim, seguindo em frente, segurando nas mãos do Senhor. Temos o nosso culto às quartas-feiras, que nós temos feito desta forma aqui, e temos o nosso culto presencial, que tem acontecido aos domingos, às 18 horas, na nossa sede, ali na Rua General Carneiro, número 25, no bairro Sagrada Família. A nossa igreja é a Igreja Batista Casa do Oleiro. Que coisa boa, né? A Casa do Oleiro. Como eu gosto desse nome, este lugar, a Casa do Oleiro, o lugar onde o oleiro, o Senhor, trabalha os seus vasos. Glória a Deus por isso, não é? Vamos orar para nós darmos início ao nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós em nome de Jesus nos colocamos na Tua santa presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome, clamando ao Senhor, ó Deus, pelo derramar da Tua graça, pela Tua presença em nós. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença em nós verdadeiramente faça toda a diferença no nosso viver, no nosso pensar, em todas as áreas da nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma-nos agora pelas Tuas mãos neste culto que vamos celebrar, que vamos prestar ao Senhor. Recebe o nosso louvor, ouve as nossas orações, fala conosco hoje através desta mensagem, em nome de Jesus, Senhor. Derramamos o nosso coração em Tua presença, olhamos para o Senhor em quem temos toda a nossa segurança. Em nome de Jesus, eu me uno agora aos meus irmãos e oro pelas pessoas que estão enfermas, Deus. Há pessoas do nosso meio que estão acometidas de enfermidade, alguns pegaram esse vírus aí, o coronavírus, mas eu louvo ao Senhor, porque todos estão bem, todos estão assim, quase sem sintomas algum, e eu creio que o Senhor está agindo. Mas eu oro ao Senhor, precisamos do Senhor, precisamos da Tua operação, da Tua intervenção, do derramar da Tua graça curadora, fortificadora, restauradora. Ó Deus amado, em nome de Jesus, e que Satanás seja repreendido, esses espíritos de enfermidade que têm atingido as pessoas, em nome de Jesus,
nós repreendemos os espíritos de enfermidade, colocando nossas vidas no esconderijo do Altíssimo, levantando o nome do Senhor Jesus, e este nome diante do qual todo joelho tem de se dobrar e toda língua um dia confessará que Ele é o Senhor. Mas agora, Senhor, nós trazemos a autoridade do Teu nome contra toda enfermidade, contra toda prisão satânica em vícios e coisas assim. Rei amado, a Tua palavra diz que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queremos a libertação que vem do Senhor. Se o Filho, pois, vos libertar, sim, Senhor, que seja o Senhor. Deus, liberta, Pai, cura, salva. Salva aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não te confessaram como Senhor e Salvador. Rei amado, que o Teu Espírito Santo fale aos corações, convença-os do pecado e conduza-os ao teu colo, Senhor. Conduza-os em Tua direção, a direção da cruz, para que eles também sejam salvos. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos pelo privilégio que nós temos de poder falar contigo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono assim está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono assim está. Teu nome imutável é.
Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade tu estás, Senhor. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono inabalável. Teu nome imutável, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, como um trovão,
o vencedor, Senhor. E as nossas vitórias estão em Ti, Senhor. Não na força do nosso braço, não naquilo que nós podemos, mas elas vêm de Ti, Senhor. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim estás. Teu nome imutável é. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, santo, santo, santo Senhor, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos à palavra? Hoje eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Que texto maravilhoso é esse que nós vamos meditar nele neste momento. Esta é a história do momento em que o rei de Judá, né, cuja capital era Jerusalém. Aí você pode me perguntar, mas Judá não é Israel? Pois é, não é? Nesse tempo aqui, depois que Salomão morreu, né, Salomão, filho de Davi, o filho de Salomão, chamado Roboão, ele herdou ali, né, ele foi o herdeiro do trono, mas ele agiu de uma maneira muito ruim com o povo, e o povo se dividiu, escolheram um outro rei, e aí a gente sabe que haviam as tribos de Israel, né, as 12 tribos de Israel, então Israel se dividiu, e se constituiu a partir do momento ali dessa divisão o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul se chamava Judá e o reino do norte se chamou Israel. E o reino do sul, Judá, era ali, né, a região que foi dada a Judá, dos filhos de Jacó. A ele também se aliou Benjamim, que também era uma região próxima. Judá e Benjamim se constituíram, então, ao novo reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e a capital do reino de Israel era Samaria. Então, o reino estava dividido, e assim, nesse tempo aqui, dessa história, o reino estava dividido. Josafá era rei em Israel, em Judá, enquanto Acabe, né, depois Acasias, filho de Acabe, foram reis lá em Israel nessa época. Então, o que aconteceu? O que aconteceu aqui nesse capítulo 20? Uma invasão, uma guerra contra Judá. Nossa, esse texto é muito maravilhoso. Nós vamos lê-lo, ele é tão inspirativo. Por que ele é tão maravilhoso? Porque nossas vidas são vidas... Nós temos tantos problemas na vida, nós temos tantas lutas, não é assim que a gente diz? Como é que está a sua luta? Às vezes a pessoa se cumprimenta assim, né? Às vezes eu falo isso, e aí, meu irmão, como é que está a luta? O irmão, está na bênção, a luta. Pois é, porque a vida é uma luta, tantos problemas, tantas coisas que podem acontecer na nossa vida. Às vezes a vida da gente está tão tranquila, está tão boa, e somos assim tomados de assalto, somos surpreendidos por uma situações adversas que acontecem na nossa vida. E às vezes essas situações adversas, tem tantas, né? Às vezes pequenas, grandes,
Mas existem umas situações que, misericórdia, né, irmãos? São coisas que nós nos sentimos absolutamente impotentes. Impotentes. Na vida é assim. Algumas lutas a gente consegue lutar. Outras lutas nós não temos forças para lutar. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, estão fora do nosso alcance. E aí bate uma angústia, não é verdade? Bate assim um medo às vezes. É uma situação terrível. E esse texto que nós vamos ler aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, fala alguma coisa assim para nós e nos traz alguns princípios importantes para que nós aprendamos com eles e apliquemos isso em nossas vidas, nós que cremos na palavra de Deus e sabe, irmãos, eu sempre busco na palavra de Deus muito mais do que conhecimento, mas saber aquilo que é aplicável nas nossas vidas. Isso que é importante, é quando a palavra de Deus ela pode ser vivificada em nós. Quando nós temos a palavra de Deus como uma lâmpada, não é? Uma luz para o nosso caminho, para nos dirigir nas situações. E essa experiência aqui do rei Josafá, essa que nós vamos ler, é uma dessas experiências maravilhosas. Vamos lá, né? Ler. E o texto, abra sua Bíblia aí, se você tiver. É importante, né? Você ter uma Bíblia para você acompanhar o texto com a gente. É melhor até ouvir e ler junto para fixar melhor. Pois então, vamos lá. Diz aqui, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Eu vou lendo e vou comentando, né? Pois é, né, irmãos? Quando fala assim que Josafá teve medo é porque a situação ela era preta, né? A situação era complicada, a situação estava ali difícil, né? E era uma multidão, como diz o texto, uma multidão, era um exército além da capacidade de resistência do Josafá, dos exércitos dele, da cidade. Era um perigo iminente. E ele teve o quê? Medo. Medo, irmãos. Às vezes alguns irmãos falam, pastor, eu não queria sentir medo. Medo é bom, medo não é uma coisa ruim, não. O medo é um respeito que se tem pelo tamanho do problema. Eu acho que nós precisamos respeitar o medo. Né? Quando a gente não tem medo das coisas, muitas vezes assim a gente é inconsequente, a gente não está bem com um juízo bom, não é? Mas entender o tamanho do problema e às vezes entendendo o tamanho do problema, nós realmente ficamos com medo. Mas o que fazer com medo, né? A gente vê aí, às vezes, uns filmes que tem aquele artista ali, o cowboy, ou então aquele grande guerreiro, e tem um aprendiz, aí o aprendiz vira para aquele grande guerreiro e fala assim, eu estou com medo. E o grande guerreiro diz para ele, eu também. Eu também, mas a diferença é que o guerreiro, ele sabe lidar com medo, ele busca, né, ali o caminho para ele avançar, mesmo com medo, mas avançar. Então o que o Josafá fez? Olha o que diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Se pôs a buscar ao Senhor. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Mas o que mais ele fez? Ele apregoou jejum em todo o Judá.
Esse é um princípio muito importante na nossa vida, que é quando nós enfrentamos um problema, de nós termos uma unanimidade em torno da solução. De nós não termos assim, né, não estarmos divididos em torno da solução. E o que Josafá entendeu e que era importante que o povo entendesse, que aquela situação toda que iria acontecer não era problema do rei, era problema de todo mundo. Problema de todo mundo. Aquilo que estava por vir ia afetar todo mundo. Então, levar todos a participarem da solução, dessa busca, ter essa unanimidade perante o Senhor, essa unidade perante o Senhor, ela é fundamental para a vitória espiritual. Isso é fundamental, irmãos. A unanimidade, ela é fundamental. Jesus disse que um reino dividido, ele não pode subsistir. Jesus disse isso. E é assim, este é um grande princípio também que Satanás, ele usa sempre, dividir. Dividir em opiniões, não, sabe, quebrar essa unanimidade, quebrar aquilo que está lá no Salmo 133, que diz que como é bom que os irmãos estejam unidos. O Senhor abençoa a unidade. E o que aconteceu aqui foi isso, esse jejum nacional, né? Esse jejum sobre todos, vamos todos orar, vamos todos jejuar. E o povo se colocou a jejuar. Olha o que diz o verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá, né, fora de Jerusalém, ali da capital, veio gente para buscar ao Senhor. Olha como que houve um mover, e eu vejo nessas coisas um mover de Deus, um convencimento de Deus, uma operação espiritual que levou todas essas pessoas a se congregarem, a se aproximarem ali e orarem juntos, clamarem ao Senhor pelo socorro, como está escrito aqui no texto, né? E aí, verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Né? Havia o templo ali, né, em Jerusalém, e é ali que ele estava. E disse, aí vem a oração de Josafá, que oração tremenda, queremos comentar ela. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! A declaração sobre quem é o nosso Deus. Como é bom começarmos a nossa oração declarando quem é o Senhor, a glória do Senhor, a santidade do Senhor, o poder do Senhor. Como é importante definir isso claramente no se colocar perante o Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, glorificá-lo, exaltá-lo. Oh, glória a Deus! É um princípio de oração. Exaltar ao Senhor. Não foi assim que Jesus nos ensinou, começando aquela oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Aleluia. Verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Olha o que ele falou aqui antes, ele fala sobre as obras do Senhor. Ele traz à memória os feitos poderosos de Deus, aquilo que o Senhor realizou.
E agora ele traz aqui uma resposta de Deus à oração lá de Salomão, quando consagrou o templo de Jerusalém ao Senhor. E ele fala aqui, habitaram nela e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Essas foram palavras ali de Salomão, e o Senhor respondeu a isso, confirmando essa declaração de Salomão, né? Essa fala de Salomão. E agora vamos aos fatos. Acabado tudo isso, vamos aos fatos, não é? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Este é o fato, este é o problema, a compreensão da situação. Olha o que está acontecendo, Senhor. Estes povos, Amon, Moabe e os montes Seir, a descendência de Esaú, a descendência de Ló, esses que o Senhor não permitiu que o povo destruísse. Eles contornaram essa descendência de Esaú, contornaram, né, as terras da descendência de Ló, não guerrearam contra eles, mas agora eles vêm contra. Senhor, eles vêm nos tirar do lugar que o Senhor nos deu, olha aqui, glória a Deus por isso, né? Vem lançar-nos fora da tua possessão, do que é teu, que nos destes por herança. Isso é uma afronta ao Senhor, porque aquilo ali era o lugar do Senhor, uma terra do Senhor. A terra é toda do Senhor, mas havia uma promessa ali de Deus, dada a Abraão, seu amigo, que ele falou ali atrás, uma promessa de Deus e que agora estava ali em risco. Que coisa tremenda trazer os fatos. Glória a Deus. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós somos fracos e não sabemos o que fazer. Estamos com os nossos olhos no Senhor. Essa declaração de dependência é algo tão maravilhoso, tão fundamental. Lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre Ele as nossas ansiedades, lançando sobre Ele as nossas fraquezas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, Ele está pronto para socorrer. A mão do Senhor, ela está pronta para nos ajudar. Mas há uma questão muito séria, que é o orgulho do homem, muitas vezes. De ele estar ali achando que consegue, né? Que vai dar um jeito. E muitas vezes a pessoa vai ao Senhor pedindo uma ajuda ao Senhor. Uma ajuda. Vocês já pensaram nisso? Que tantas vezes nós precisamos do Senhor ali para nos dar uma ajuda e não um socorro. Porque socorro, a gente clama socorro quando a gente não tem condição. A gente clama socorro quando a gente está assim completamente sem ação, sem saber o que fazer. Eu preciso de socorro, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Eu sou fraco.
declarar isso, eu sou fraco, glória a Deus, aleluia. Paulo diz isso lá em Coríntios 12, 2 Coríntios, ele diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, glória a Deus. Esse é um princípio, irmãos, coisa tremenda, porque o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a fraqueza. A fraqueza. Como filhos do Pai amado, do Pai do céu, como os filhinhos dele, corramos em sua direção e peçamos socorro ao Senhor. Nesse sentimento de completa dependência, nesse sentimento de completa também incapacidade, impotência, cheguemos-nos ao Senhor, aquele que, como ele diz aqui no inicinho, não é? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Foi assim que ele começou. O Senhor é esse, o onipotente, aquele que pode todas as coisas, e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não tenho a menor condição de reagir, eu não tenho a menor condição de enfrentar essa situação. Esta é a confissão importante. É o momento da entrega, é o momento em que nós realmente só temos uma solução, uma alternativa: descansar. Descansar nas mãos do Senhor. Fazer o quê? O que eu posso fazer diante de uma enfermidade grave, uma enfermidade dessas aí que a gente vê tanto? Fazer o quê? Aí vai médico, vai lá, vai cá, vai colar, vai colar, vai colar, vai tentando e vai aí fazendo de tudo e para papá, buscando os diplomas, os homens referência e buscando isso, buscando aquilo e vai, não, eu vou precisar. O Josafá podia ter feito alguma coisa aí, vamos dizer, ligado, mandado mensageiros, buscado alianças com outros reis, trazido ali, aumentar sua força. Não dava tempo, eles já estavam lá em En-Gedi, já estavam perto. Não tinha mais tempo para nada disso. Às vezes não tem tempo, irmãos. Não dá para fazer nada. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Ir para essa posição é tão importante para a nossa vitória. Glória a Deus. Os nossos olhos, verso 12, estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, do menor ao maior. Que unanimidade, que unidade, que coisa importante que estava acontecendo ali. Esta completa dependência do povo, voltar-se ao Senhor, como a palavra do Senhor diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Então esse povo se achega ao Senhor, liderados ali pelo seu rei, e olha o que acontece. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu gosto muito dessa expressão. O Senhor começou a encher aquele lugar. Ele foi trazido, atraído pelo clamor e pela dependência. Dependência. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. É isso. O Senhor resiste ao soberbo, aquele que acha que tem a solução. Mas aquele que se humilha diante dele, o Senhor se aproxima. O Senhor se aproxima. Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, um homem sacerdote, um homem de uma descendência sacerdotal.
e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, glória a Deus! Irmãos, não é tudo que a gente quer? Não é tudo que a gente quer que Deus compre a nossa briga? É, irmãos, é tudo que a gente quer, é tudo que a gente quer, que Deus compre a nossa briga, que Deus diga para nós assim, olha, chega para lá, agora você não precisa se preocupar mais, que esse é problema meu, que Deus chame para Ele o problema e diga, eu vou resolver esse negócio aí, ô Senhor, ensina-nos esse caminho, Pai. Oh, Deus, tudo que nós queremos é isso, queridos. Que o Senhor, atrair o Senhor desta forma, para que ele tome frente à situação. Sairmos do caminho do Senhor é um segredo, não é? É um princípio aqui. Senhor, nós não temos nada para fazer mais, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Quem não sabe o que fazer, não dá pitaco, não é assim? Se você chegar para alguém, olha, vem me ajudar porque eu não sei o que fazer. Aí a pessoa chega para te ajudar, você fala assim, não, mas podia ser diferente. Peraí, você falou que não sabia o que fazer. O que você está querendo dar pitaco agora? Já viu? Isso não acontece muito? A pessoa ali, enquanto ela está na situação sem socorro, ela fica ali naquela humildade e fala, não sei o que fazer. Mas aí daqui a pouquinho ele já começa a botar as asinhas para fora. Com Deus a gente faz a mesma coisa. É capaz da gente, na hora da nossa oração, dizer para Deus como é que ele tem que fazer a coisa. Quantas vezes eu já vi gente orando desse jeito, sabe? Dando para Deus o caminho da solução. Senhor, eu venho a ti para que tu faças deste modo. Peraí, que isso? Para um pouquinho. Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. As soluções de Deus não são as nossas soluções. São muito mais altos os caminhos do Senhor. E Deus, ele não está limitado àquilo que nós entendemos, por exemplo, como questões físicas, naturais. Não, Deus não está limitado a isso, não. Deus faz o cego de nascença enxergar. Como diz a palavra, ele traz à existência as coisas que não existem. Deus é Deus. Nós não temos que dar pitaco nenhum, nós temos que simplesmente confiar no Senhor. Olha o que vai acontecer aqui, irmãos. Olha o que eu estou dizendo, nós temos que confiar no Senhor. Glória a Deus por isso, amém? Então, olha só, né? Não é vossa, mas de Deus a luta. Amanhã, olha a direção de Deus, descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Vocês vão lá, amanhã vocês vão sair daqui das muralhas, sair da proteção, né? Jerusalém é uma cidade fortificada. Opa. Peraí, Senhor, não tem outra solução, não? Você não podia mandar só um raio em cima deles, não? Você não podia mandar uma chuva de pedra em cima deles? Podia ser, não? Era mais fácil, né, Deus? Ô, Senhor, manda lá uma chuva de pedra em cima deles. Não, meu irmão. O Senhor, ele vai estar com você. Ele te leva a agir na direção da solução. Ele vai te dar a direção. Você faz parte da solução. Não está fora dela, não. É Deus quem vai trazer a resposta. É Deus quem vai trazer a vitória. Mas você faz parte da solução também. Deus vai dizer, tudo bem, deixa para lá. Não é sua mesma briga, né? Quem falou, não é minha briga. Então, agora vem cá comigo, vamos lá brigar junto. Não, vai só você, Senhor. Vai só o Senhor. Não, queridos. Olha aqui, ó. Vocês vão ter que ir tomar posição. Neste encontro, o verso diz isso aqui, verso 17. Não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados,
e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu quero falar sobre isso aqui, irmãos, porque é complicado, né? Olha só, como eu disse, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho solução. Aí vem a palavra do Senhor e fala para nós o que nós devemos fazer. Mas muitas vezes aquilo que o Senhor fala para nós fazermos, peraí, não é aquilo que eu pensei, não é aquilo que eu gostaria de fazer, mas é o que eu preciso fazer. E esta é a minha resposta de fé. Fé, gente, fé. Não se esqueçam nunca disso. O nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de fé. Vou dizer assim, é fácil orar, né? É fácil orar. É fácil a gente se colocar diante do Senhor, clamar, suplicar, chorar aos pés do Senhor, nos humilharmos e nos derramarmos ali. Essa parte é a melhor parte que tem, é a mais fácil que tem. Mas agora vem a solução, agora vem o caminho, vem o modus operandi de Deus. E que nós temos que entrar nele, e é nesse momento que nós vamos manifestar a nossa verdadeira fé. Não é ali na oração não, queridos. Ali não é na oração que nós vamos mostrar a nossa fé. O que o Tiago diz lá na frente, tantos anos depois, que mostra-me a tua fé sem obras, que pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Eu vou mostrar a minha fé pelo aquilo que eu faço, pela minha disposição em obedecer a direção que Deus me dá na solução daquele problema. Você, como eu disse, você faz parte da solução. Você faz parte. Deus vai te mover. Deus vai fazer algo, tantas vezes, através de você. E agora ele fala isso. Vocês não precisam ter medo, não. Como não ter medo? Eles não estavam com medo? Não foi o início lá do texto que Josafá declarou, eu estou com medo? Ele teve medo. E agora o Senhor fala, olha, abandone a sua segurança. Abandone essa sua segurança. Abandone a cidade. Saia em direção ao inimigo. Vá em direção a ele. Vocês não vão ter que lutar. Vocês vão ficar ali. Mas vocês vão estar lá. Vão se posicionar. Vão ficar parados. E vão ver o livramento que o Senhor vai dar. Então, entenda, a gente já viu tantas vezes essa cena, né, dos exércitos ali, fica um exército ali de um lado, fica o outro exército do outro lado, os dois, um frente a frente, e aí daqui a pouquinho a batalha vai começar. Então o que Deus falou aqui desenhou essa situação. Nós vamos ao campo de batalha, nós vamos enfrentar a situação. E aí eu tenho que deixar o medo de lado. Não posso ficar assustado mais. Por quê? Porque eu tenho uma palavra do Senhor. Eu tenho a bênção do Senhor. É o Senhor que está nos conduzindo nisso. Veio a palavra do Senhor através do profeta. Veio a palavra do Senhor. E agora nós nos movemos por esta palavra. Tudo que nós precisamos na nossa vida, queridos, é ter uma palavra. E nos agarrarmos a ela e nos movermos sobre ela. Pedro disse isso ao Senhor quando o Senhor mandou ele jogar a rede do lado do barco, uma noite inteira de pesca, não pegaram nada na força deles, e agora vem alguém que não tinha nenhuma experiência de pesca e fala para o pescador, joga sua rede de novo. E aí Pedro fala algo que é icônico, algo tremendo. Ele fala, Senhor, sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Eles não lançaram a rede no mar, eles lançaram a rede sobre a palavra. Nós precisamos ter a palavra, a direção do Senhor para nos movermos. É tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Então amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Aleluia. E todo Jerusalém
todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Glória, aleluia! Temos a palavra, o Senhor falou conosco. E aí começa a coisa, né? Bom, então agora mudou tudo. O Senhor comprou a nossa briga e nós vamos lá, né? Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz, em voz alta sobremaneira. Ô, gente, quando o Senhor fala, quando nós já temos a resposta de Deus e a fé entra nos nossos corações, essa fé nos leva a festejarmos, a glorificarmos. Eu me lembro quando eu estava vivenciando uma grande luta e eu tive um problema de saúde, né? Eu tive um câncer na minha bexiga, eu fiz algumas cirurgias e essas cirurgias foram assim, né? Foram acontecendo e o câncer voltava e eu tinha que fazer de novo a cirurgia para raspar o câncer na minha bexiga e voltou o câncer. Chegou um momento em que realmente as coisas ficaram tão sérias, tão graves. E eu me lembro que o doutor, o médico, o urologista que cuidava de mim, ele disse para mim: Fernando, nós vamos fazer mais uma vez essa cirurgia. Mas se não resolver, as coisas estão ficando sérias. Ele já tinha visto, olhado ali com o equipamento dele, os tumores dentro da minha bexiga. E aí ele falou assim: olha, nós vamos ter que tomar outra decisão. E muitas vezes a decisão seria remoção da bexiga, sei lá, outro tipo de medicação mais agressivo, algumas coisas assim. E eu sei que chegou esse momento, e o momento em que eu busquei o Senhor com tanta força. E eu me lembro assim que eu tive uma palavra de Deus. A cirurgia estava marcada assim para uma sexta-feira. E na sexta anterior a essa cirurgia, estávamos numa reunião de pastores, irmãos, e havia um profeta. Esse profeta, um homem dos Estados Unidos, e eu cheguei perto dele, ele não me conhecia. Esse homem pegou na minha mão e ele disse para mim assim, falando ali em inglês comigo, mas ele sabia, eu me apresentei, falou: Fernando, na semana que vem você vai ver, Deus te mostrará a grandeza da generosidade dele para com você. Aleluia. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, eu tive uma visão. E eu me vi ali na mesa de cirurgia, como tantas vezes eu tinha estado. Na mesma situação. O médico entrando e tudo acontecendo. E aí o médico, na hora que ele entra com o equipamento na minha bexiga para poder fazer lá a intervenção, era algo que era feito por vídeo. E aí ele mostrou, tinha uma televisãozinha assim, que às vezes eu até olhava para ela para ver o que ele estava fazendo, cauterizando ali, removendo os tumores e tudo, né? Eu olho essas coisas. E aí o doutor, ele olhou, quando entrou com o equipamento, ele olhou disse para mim assim: Fernando, o que é isso? Eu disse: o que, doutor? Ele disse assim: quem escreveu isso aqui? Eu falei: deixa eu ver, doutor. E aí ele virou o monitor para mim. E eu olhei e estava escrito dentro da minha bexiga: eu estive aqui antes. Aleluia! Senhor, maravilhoso. Isso foi em 2005, irmãos. Fazem 15 anos isso. E ele disse para mim assim, né? Aí foi isso, aí acabou a visão. E aí, a partir desse momento, eu entrei em festa. Eu tomei posse, eu entendi que eu tinha sido curado pelo Senhor. E, de fato, na sexta-feira estava eu lá
na mesa de cirurgia, foi tudo diferente nesse dia. Até a anestesia, eu nem senti a anestesia que foi dada, porque havia anestesia peridural, né, para poder, o hack, alguma coisa assim, para poder fazer essa cirurgia. E o médico, quando ele introduziu ali o catéter na minha bexiga, ele virou para mim e disse assim: o que é isso aqui, Fernando? Porque esse médico tinha visto os tumores. E aí ele falou assim: o que é isso aqui, Fernando? Como eu tinha tido a visão, né? Eu perguntei para ele: o que foi, doutor? Porque eu já tinha tanta certeza. Aí ele virou para mim assim: você não tem mais nada. E ele virou lá o monitor, minha bexiga estava limpinha. E ele disse para mim: você foi abençoado, você está curado. Glória a Deus, o médico falar isso não é difícil? É, mas ele disse isso. E glória a Deus, isso foi há 15 anos atrás. Oh, glória a Deus, mas a partir daquele momento, daquela palavra que aquele profeta disse, confirmado pela visão, o meu coração estava em festa. O louvor, eu lembro que eu estava ali no corredor do hospital, no bloco cirúrgico, na máquina, esperando para entrar para a sala de cirurgia, eu estava louvando ao Senhor, adorando. A enfermeira passou assim: olha, ele está cantando para o Senhor, ele está louvando aqui. Meu Deus é grande, sabe? Eu estava em festa no meu coração, porque eu sabia que a minha vitória já estava garantida, alcançada, que esse testemunho abençoe sua vida também. E é o que aconteceu aqui. O povo entrou em festa. Os levitas começaram a adorar porque eles tinham a palavra. Irmãos, nós nos movemos pela palavra. Os que andam em fé se movem pela palavra. Isso é fé. Fé na palavra. Precisamos da palavra de Deus, precisamos da palavra, que essa palavra que está sendo lida aqui hoje para você esteja aumentando a sua fé em nome de Jesus e trazendo certeza de vitória sobre a situação, sobre a batalha que você está vivendo. E aí vamos lá, aleluia. Verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia na palavra profética e prosperareis. Glória a Deus. Aleluia! Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Preste atenção, irmãos. Deus não tinha dito que eles não iam precisar lutar? Normalmente o exército, quando ele sai, vai à frente ali, né? Aqueles escudeiros, aquela pessoal com as lanças, vão à frente, vai numa formação de batalha, saiu para guerrear. Vai ali, às vezes, os caras tocando o tambor só para dar o ritmo da marcha, né? Trazer ali aquele peso. Não, Josafá não fez nada disso, não. Deus falou com ele que não ia ter que lutar, sabe o que ele mandou na frente? Pegou os levitas, falou assim: vocês vão na frente, nós vamos ter que lutar, não. Vão adorando o Senhor, tomem posição à frente. A nossa defesa é o nosso louvor. A nossa arma é a nossa fé. Nossa arma é a nossa confiança no Senhor. Então vocês vão na frente agora, vão mostrar aí ao mundo espiritual a nossa posição, a nossa confiança no Senhor. E colocou os levitas na frente e eles foram à frente do exército. Só que olha o que acontece. Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele vê tudo. Deus não disse que eles iam ter que se colocar lá na batalha, lá na frente, não é? Se postarem ali diante do exército e tal, ficar na posição. Não aconteceu nada disso, não, gente. Não aconteceu nada disso, não. Sabe por quê? Porque tudo isso a resposta desse povo, a palavra do Senhor,
a atitude de confiança, de descanso deles, moveu o Senhor. Moveu o Senhor. Essa é uma batalha espiritual, irmãos. Nós temos sempre dito isso, que a vitória ela tem que ser espiritual. Primeiro espiritual para depois ser visível. As nossas guerras não são contra homens, mas contra principados e potestades e espíritos dominadores deste mundo tenebroso nas regiões espirituais. É o que Paulo fala lá em Efésios 6. A batalha do Senhor, a guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual, irmãos. Guerra espiritual. Olha só como é uma guerra espiritual. Glória a Deus. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor pôs emboscadas contra eles e eles foram destruídos. Mas como que foi? Aí o texto é bom, né? Porque o texto continua nos mostrando como Deus agiu. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Gente, olha que coisa tremenda. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. O Senhor, sabe, haviam demônios ali sobre aquelas pessoas. Essa é uma batalha espiritual. E isso é um mover de disposição de coração, de disposição mental, tantas vezes conduzida e influenciada pelos espíritos que estão ali operando na vida daquelas pessoas. O que Deus fez? Deus os confundiu. Deus lançou sobre eles uma confusão. Coisas de Deus. Me pergunta como é que Deus fez isso não, porque eu não sei dizer não. Eu sei que foi isso que ele fez. E nem quero saber como que ele fez, porque eu sei que é isso que ele faz. E que ele continue fazendo desse jeito. Que os nossos inimigos sejam confundidos. E foi o que aconteceu, uma confusão. Porque aí alguma coisa aconteceu lá, aqueles exércitos ali, né? Todo mundo junto. E eu sei, meus filhos, que de repente os moabitas e os amonitas resolveram destruir os do Monte Seir. Foram juntar ali, deu lá um problema entre eles, entrou uma confusão, e eles foram lá e começaram a guerrear entre si. Olha que coisa! Primeiro, é o que está dizendo o texto aqui para nós, os filhos de Amon e de Moabe foram contra os do Monte Seir e os destruíram. E depois que eles destruíram, eles olharam para o outro e lá também, agora é nós aqui. E eles se destruíram uns aos outros. Precisou o povo de Israel guerrear? Não. Sabe o que precisou? Adorar, louvar, exaltar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. E tendo, aí o verso 24, e tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Além deles não terem sido atacados, eles foram prosperados. O povo foi prosperar. Aqueles que eram inimigos e queriam destruí-los, trouxeram para eles bênção. É assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor, se nós deixarmos o Senhor trabalhar, Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma o perigo em prosperidade para você. Olha que coisa tremenda.
Olha que princípio que nós temos que olhar e, ô Senhor, e orar sobre esta palavra, sobre isso que é um modo de operação de Deus, observando todos esses princípios, aquilo que nos cabe fazer, porque este é um caminho de vitória. Aleluia! Aleluia! No Senhor, caminho de vitória, é disso que eu gosto, é a palavra de Deus podendo ser aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, colocarmos a palavra de Deus em evidência, descansarmos no Senhor, glória a Deus. Olha o que diz aqui, e riquezas em abundância e objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Que palavra, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Que bom é servir ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Essa é a sua palavra. Isaías 30:15. Vou trazer de novo esse texto. Eu amo esse texto. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Oh, querido, meu irmão, minha irmã, palavra de Deus, que bênção. Que seja assim. Que esta palavra possa então te abençoar. Que essa palavra possa trazer direção para a sua vida. Você que está aí, talvez enfrentando uma luta tão além das suas forças. Que você precisa só isso, reconhecer isso. Reconhecer a sua limitação, a sua incapacidade, e lançar sobre o Senhor. Se humilhar perante Ele, buscá-lo, adorá-lo, descansar nele. É o que nós temos que fazer. Essa é a nossa parte. Ouvirmos a sua palavra, ouvirmos a sua direção e caminharmos naquilo que o Senhor determinar, disser para nós fazermos, e fazê-lo com louvor, adoração, adorando sempre o Senhor, em sempre dando graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro para que a palavra de Deus, como diz as Escrituras, a fé vem pelo ouvir a palavra, e foi lida a palavra, foi trazido algo tão precioso para nós aqui, que isso entre em nossos corações e seja para nós uma lâmpada, um guia na direção, na solução para tantas lutas que nós já enfrentamos, né? Vamos enfrentar ainda na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, né? Se você foi abençoado com esta palavra, se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, que talvez esteja passando por esta mesma situação, mande o link desta palavra para ele. Ali no YouTube você tem um íconezinho, compartilhar. Você clica ali, vem o link que você pode jogar isso para suas redes sociais e aí você manda essa palavra para outras pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana assim cheia de paz, que seus dias sejam de vitórias no Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.